Olá, boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite, uma abençoada noite a todos. Essa semana aqui, a Semana Santa, então hoje quarta-feira, 8h07, como de costume, a gente está entrando aqui para mais uma live. Tenho certeza que vai ser incrível. A nossa convidada de hoje, a convidada especial dessa noite, é a doutora Grace, ela que é nutricionista, vai estar contando para nós aqui um pouquinho da carreira dela e vai falar muito sobre alimentação e hábitos saudáveis, como isso pode interferir, mudar a tua vida. Então, a gente está aqui ligadinho e eu vou estar chamando ela loguinho para entrar aqui com a gente, ao vivo, para a gente conversar e fazer esse bate-papo aqui. Tá bom, gente? Uma abençoada noite a todos. Vamos para cima, vamos para essa live aí que vai ser incrível. Deixa eu chamar a Grace aqui. Olá, muito boa noite. Que satisfação gigante de ter tu aqui. Ai, Que prazer. obrigada pelo convite e me tirar da zona Ai, de conforto, né? então, fico muito feliz em poder estar aqui conversando contigo. E a gente conversou um outro dia. Eu disse, Grace, vamos fazer uma live. Daí tu ainda disse, Thiago, eu não fiz. Eu acho que é a hora da gente fazer. Isso Esse é o nosso intuito aqui. O Marcos aqui também já participou da live. A gente faz isso com esse intuito, que é conectar pessoas, trazer o teu trabalho, a tua história, né, nos conectar aqui em um papo descontraído e falar de um assunto super importante, que é o que tu traz para todos nós, que é fundamental e é importantíssimo, o tema dessa live, que é como a alimentação influencia na nossa vida, né? Então, isso é muito importante, tá? Mas antes de mais nada, eu já te conheço, nossa audiência aqui tá doida para te conhecer. Quem é a Grace? bom. A Grace é uma pessoa incomodada com o que era dito de saúde e nutrição lá em 2012, 2013. Naquela época também pouco se falava, né? Em saúde, em nutrição. A gente ouvia falar em nutrição como emagrecimento, né? Naquela época, pouco se falava como saúde. Mas me incomodava muito essa questão de muito médico. E aí eu fui atrás, até para minha própria saúde, de melhorar, o que que eu poderia fazer por mim, né? E fui atrás, fui estudando. Hoje eu já tenho algumas pós-graduações, muitos cursos, muitas mentorias, né? Dentro da saúde integrativa funcional, né? Eu trabalho na área da nutrição integrativa funcional. E aí é aquela coisa, o que que é isso? Traduz. Traduz. Então, assim, a nutrição integrativa, o olhar dela é o corpo inteiro. Então, assim, o paciente vem, a gente faz rastreamento metabólico, né? Aplicado um exame de rastreamento metabólico para entender tudo o que está acontecendo com o corpo, porque o Thiago, ele não é só o braço, ele não é só a cabeça, ele não é só um fígado, ele não é só um sobrepeso, tem muita coisa aí. E a gente precisa entender. Então, a nutrição integrativa, olha isso, o corpo inteiro. E aí eu agreguei o funcional junto. Peguei a parte da nutrição funcional, que é uma especialidade, Sim. e coloquei junto com a integrativa. E aí hoje é o que eu atuo, né? Na nutrição integrativa funcional, que é fazer o corpo funcionar da melhor forma que ele foi projetado para ser. Perfeito. Isso eu sei que existe vários pontos que tu ainda, né, tu esses dias comentou, né, dos exames de sangue, são pontos muito específicos que eu juro que eu nunca tinha ouvido falar, né, e por isso que é tão importante tu estar aqui falando isso para as pessoas, porque são pontos que muitas vezes a gente acaba desconhecendo, né? Sim, é que as pessoas têm muito, né, aquela coisa de, eu vou no médico fazer um check-up, né? Ah, o grande check-up. Vou lá uma vez por ano fazer um check-up e ver como é que tá a máquina. E aí, o que que acontece? Pega o exame, né? Tipo, dá aquela olhadinha, confere com o valor do laboratório, tá tudo certo, nem volta no médico, né? Primeiro que é assim. Sim, Tipo, sim.
99% da galera nem volta no médico para mostrar os exames, só se dá algum alterado. Só que esses valores dos exames, esse valor de laboratório, eles são valores muito extrapolados. Eles são valores para populações que já estão doentes e não para quem quer ter saúde. Que quando tu vai fazer um check-up, tu não tá indo porque tu tá doente, tu tá indo porque tu quer ter saúde, né? Tu quer ficar mais saudável. Então, assim, vamos pegar um exemplo da vitamina B12, tá? O laboratório diz que o ideal é de 200 a 800. Só que é muita diferença de 200 para 800, não é? Sem entender, são 600 pontos, né? Uma margem... Exatamente, é muita diferença. E aí, o que que acontece? Qual é o valor ideal? O que que começa a acontecer quando a B12 está em 600? O que que acontece quando a B12 está em 400? Quando está em 200? A gente vai entendendo. E dentro da nutrição funcional integrativa, a gente procura esses valores ideais, tá? Um exemplo aqui, a B12, que nem nós estamos falando, o valor ideal dela é acima de 600, estamos entre 600 e 800. E acima de 1.200, a gente já fala em predisposição a câncer em 2 anos. Então, assim, tá vendo como é muito amplo quando a gente vai olhar um exame, só tô falando de uma coisinha. Nossa, Sim. isso faz total diferença na vida da pessoa. Imagina, em 2 anos ela pode, se tiver desregulado. Meu então, Deus. assim, é muito, é tão uau, né? Mas assim, daí tu vai ver, tá isso, mas no que tá envolvido o B12, né? O que eu faço? E assim, gente, B12 é memória. Então, assim, se tá muito baixinho, tu vive ali sempre no limite muito baixo, será que não vai desenvolver um Alzheimer? Né? Porque B12 é proteção para o cérebro. Então, ela faz proteção da bainha de mielina, que é lá o rabinho do neurônio, sabe? Onde transmite. Então, assim, é importante. Mas para pessoas que têm muita gastrite, normalmente a B12 está muito baixa, porque elas fazem muito uso do omeprazol, que inibe a absorção dessa vitamina. E aí ela começa a ficar esquecida, ela começa a ter mais dor de estômago ainda, porque o estômago, ele é protegido pela B12 também. Entendi. Então, assim, é só uma das vitaminas, né, que a gente trouxe aqui. Eu já ouvi algumas vezes falar sobre o uso contínuo desse medicamento, o omeprazol, e já ouvi falar, mas às vezes a gente acaba, né, não sabendo se é verdade. Então, se tu tomar em excesso, ele pode tirar a proteção do teu estômago. Do teu estômago, né? O que que acontece? O estômago, é um lugar que foi feito para ser ácido, tá? As células, aquele tecido, ele foi projetado para receber coisas ácidas. O que que o omeprazol faz? Ele deixa tudo básico, deixa tudo assim, ó, tranquilinho. Tá um leitinho, né? Tá? Não dissolve nada. Sim. E aí, o que que acontece? Vai sobrecarregando todos os outros organismos, todo o resto do organismo, né? Tudo ali para baixo. E aí tu vai sentir mais dor de estômago, só que daí a tua dor de estômago, ela vem não por azia, por estar produzindo suco gástrico demais, mas por tu estar fermentando a comida que não sai dali, porque o omeprazol não deixa fazer a digestão da forma correta. Entendi. Então, aí tu fica tomando... Isso é muito... Tem gente que tá ouvindo essa live que eu sei que usa bastante, toma bastante esse comprimido. Então já fica a dica. Sim. E aí, o que que acontece? A vitamina B12, ela só tem 2 lugares de absorção no nosso organismo, tá? É no estômago e no final do intestino, lá quase saindo, tá? Então, lá no finalzinho. O que que acontece? Para ela ser absorvida, ela precisa do suco gástrico, ela precisa da acidez desse estômago. Então, tem vitaminas que são
que precisam dessa acidez. E quando tu tá lá tomando muito omeprazol, os prazóis também, tá? Não é só o omeprazol, tá? Tem o pantoprazol, enfim, esses outros nomes bonitinhos que dão aí, que a gente sabe, né, que a farmácia vai mudando, né, a indústria farmacêutica, também fazem esse efeito. Assim como também o uso em demasia do leite de magnésio, né, vai fazer, então, toda essa lavagem no sistema gástrico não vai permitir absorção. Nossa, e então assim, e essa vitamina B12, ela baixa é mais comum isso acontecer entre mulheres ou homens é a mesma coisa? Não tem, ela não é seletiva, tá? O que acontece é geral, tá? Até mesmo crianças têm essa vitamina baixa. Tá? Então, assim, tem que sempre cuidar muito, porque essa vitamina, ela vem através de produtos de origem animal, tá? Só que, então tá, Grace, mas eu como carne, eu como frango, eu como ovo, tá tudo certo. Não, não tá. Por quê? O bichinho ele, para ter a B12 na carne, na proteína dele, tá? Ele precisa necessariamente ter se alimentado de pasto e esse pasto recebido sol. Entendi. E aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantos de nós aqui conseguimos comer uma carne de um gado que foi criado só no pasto, no sol e pegando? Ninguém. Não tem Quem dirá como. o ovo de uma galinha feliz, né? Não tem como a gente prever isso, não tem Não como. tem. Então, sempre fica, é uma das vitaminas que eu vejo que é mais baixo. É o que eu mais pego. E depois a vitamina D, né? Que é aquela do sol, que todo mundo acha que, mas eu tomo sol, então não tem problema. E aí a gente vai ver e tá uns pandareco, né? O pessoal aqui chega com 20 de vitamina D e o médico nem pensou em suplementar, sendo que o ideal é acima de 100. Pois e isso acontece, eu sei que a Tássia também estava com a vitamina D bem baixa. Agora ela Uhum. tem pedalado bastante comigo, então ela está pegando mais sol. Sim, E, claro, muitas vezes por conta do trabalho, né? As pessoas saem cedo de casa, vão para o trabalho, começa a trabalhar, fica dentro da empresa, muitas vezes no refeitório, já almoça, já volta para o trabalho, uma rotina sem exposição sim. solar, digamos assim, e aí acaba baixando mesmo, né? Ela Isso. baixa. Só que assim, é bem importante, Thiago, nós falarmos aqui que a vitamina D, ela teve a nomenclatura dela errada. Tá? Lá em 1970, por aí quando ela foi descoberta, essa vitamina, antes até, ela foi dita como vitamina. E na verdade ela é um hormônio, tá? Ela Ah, não é vitamina, ela é hormônio. E é um hormônio que ele é extremamente necessário para a calcificação dos nossos ossos. A gente precisa dele, tá? Ele é metabolizado tanto em questões de rim, fígado, né? Metaboliza ali. E aí, por que do sol? O sol vai fazer a ativação dessa vitamina junto com outras vitaminas. Ela precisa de vitamina A, precisa de vitamina E, precisa de vitamina K, de magnésio para ser absorvido e transformado. Então, ela não é ela não é vitamina. Infelizmente, ela recebeu esse nome, mas não é. Tá? Ela é por hormônio. isso que faz tanta diferença na vida da pessoa, né? Porque Sim, não é só uma. não é só Agora eu uma entendi. vitamina. Ela é um hormônio. Eu não, é algo que eu também não sabia. Sempre ouvi falar vitamina D, né? Mas né, questão de sol. Já ouvi até falar assim, mas tem que ficar. Não vou falar aqui porque eu ouvi também. Eu já Tá? ouvi que o certo, né, em, sei lá, 15 minutos do dia, era pegar sol na palma da mão, indicado, e, se possível, no pé. Daí eu disse, mas, né, porque tem alguns pontos de ativação. Eu disse, gente, né, a gente nunca tinha. Não muito. Tá? Não tem muito a ver. Mas assim, quanto mais área do corpo a gente expuser, né? Vamos pensar assim, que é mais fácil dizer para te botar a tua palma da mão no sol do que dizer assim, tira a camisa e vai pro sol, né? Sim, Ainda mais agora que vai chegar inverno para nós e fica mais difícil ainda. O exato. que eu gosto sempre de dizer? Pega o chimarrão ali meio-dia,
Senta, bota as canelas no sol, puxa a calça para cima e fica uns 15 minutinhos sentado tomando um chimarrão ali, curtindo. Isso já Claro. seria o suficiente se o nosso sol tivesse uma boa intensidade, tá? Só que agora nós vai tá mudando a nossa posição solar Exato. e a intensidade fica diminuída, então a gente precisaria de mais tempo de exposição. Exato. Os Tá? dias já começaram a ficar menor para nós aqui no sul, né, no Rio Grande do Sul. Hoje, Sim. inclusive, eu estava mostrando uma área de terra em Santa Maria do Herval e eu fui de camisa, assim, e, meu, baixou uma nuvem, ficou frio de verdade. Assim, o cliente, Sério? meu Deus, é muito frio aqui. Eu disse, mas é porque tá mudando o clima, ficou muito frio. Está tipo Cambará, assim, foi de uma hora para outra, ficou muito frio. Nossa, Então agora a gente já está entrando nesse período, né, outono, inverno, e a gente sabe que é um período bem longo aqui para nós, então o sol realmente fica um período mais curto, então sim. essas E a coisas ficam um gente pouco mais. fica mais predisposto a ficar doente também, porque a gente tem menos a conversão desse hormônio, né, da vitamina D, tem menos conversão dela, porque a gente tem menos exposição ao sol, e ela é um hormônio extremamente importante para a imunidade. Por isso que lá na época de pandemia a gente falava tanto, usem vitamina D, ou não, usem zinco, usem magnésio, para poder manter essa imunidade lá em cima, né? Eu fazia Enquanto. um poderoso de um shake todos os dias de manhã, que já é um hábito meu já há bastante tempo, e aí eu vou falar para você agora, daí tu me Ah, diz se eu estou no caminho certo. Sempre sim. pego uma colher, uma pequena, de cúrcuma, aí eu coloco extrato de própolis, algumas vezes não todos os dias, limão junto e um pouco de água e tomo em jejum de manhã, né, cedinho, sempre tomo. Isso é um hábito meu, já tenho um copo preparado para isso. Isso Sim. ajuda? Ajuda muito, tá? O própolis, ele é excelente como antibacteriano, antifúngico, antiviral, né? Então, ele alimenta lá os enterócitos, aqueles dedinhos lá do intestino, sabe? Então, mantém o teu intestino mais impermeável, mais saudável, né? Quanto mais permeável, menos saudável está o intestino. E eu ainda acrescentaria no teu shot, que já é maravilhoso, uma pitadinha de pimenta, ou a pimenta preta, que é moidinha na hora, porque ela vai ativar essa cúrcuma, né? Que é vai ter a curcumina, que é ativada pela piperina, que vem da pimenta. E aí sim vai potencializar ainda mais. Vai ficar Ah, perfeito. acelera mais ainda o metabolismo também, né? Assim, eu, Na verdade, a cúrcuma ela precisa da pimenta para o teu organismo conseguir absorver os nutrientes dela. ah, Então, senão meio que passa batido, sabe? Entra entendi. aqui, sai ali. Tipo, Sim. Existem alguns alimentos que precisam ser compartilhados com outros para ter uma melhor absorção, né? Isso eu sim. acho que faz sentido, né? Alguns alimentos são assim. É, quando a gente fala na parte da alimentação, a gente sempre tem que olhar isso, sabe? Um alimento ele nunca faz o milagre sozinho, né? Então, assim, ai, tomar. Como é que é? Esses dias apareceu uma aqui querendo tomar água de berinjela. Eu disse, gente, isso deve ser muito, muito ruim de tomar. Ai, porque eu vi que ajuda a perder gordura da barriga. Eu disse, quer saber o que ajuda a perder gordura da barriga? Tu tomar água. Isso ajuda, né? Vai hidratando, vai melhorando a circulação e com o tempo, né, melhora. Mas, assim, não é uma coisa isolada que vai fazer. E as pessoas acreditam muito nisso, né? Que um alimento vai resolver. Então, assim, todo dia tu toma esse teu shot. É ideal que um dia tu use limão, outro dia tu não usa. Seria legal fazer um rodízio com vinagre de maçã também, que tem propriedades ótimas para antiviral, antifúngico, antibacteriano, melhora a questão de fígado, né? É isso aí, ó. Eu uso pimenta na cúrcuma, tá certíssimo. Eu uso assim, eu sei que eu sabe que eu há muito tempo eu troquei o vinagre comum pelo vinagre de maçã. Faz muito tempo que eu uso o vinagre de Sim, maçã. Então, quando tempero a salada, eu uso.
pouquinho de vinagre, e aí eu uso azeite de oliva e não uso, assim, eu uso o mínimo possível de sal nas minhas coisas. O açúcar foi banido aqui. Salve uma amiga nossa em comum aqui a gente está trabalhando Ah, nisso, né, para tentar nós vamos, diminuir o açúcar. nós vamos atingir essa alma também. Sim. E aí um dia ela veio aqui e disse assim, eu servi um café, né? Daí ela disse, cadê o açúcar? Daí eu disse, guria, eu vou dizer que eu não tenho açúcar. Foi até vergonhoso. Eu disse, eu não tenho? Juro. Daí eu fui lá e comprei um pacote de açúcar orgânico e deixei ele no armário. Ficou um tempo, eu disse, agora tu tá me devendo uma visita para tomar um café com açúcar. E eu vou te Então, assim, dizer que aconteceu aqui também, que ela veio visitar aqui no consultório. Eu não tinha açúcar e eu não tinha adoçante, porque eu também não gosto do sabor do adoçante, então para mim não faz diferença, né? E aí eu fiquei na mesma saia justa que tu. sim, Mas não o, tinha, o não açúcar. tinha. Mas agora eu deixei ali o pacote, tá separado, então ela pode vir aqui, vai ter, embora, né, a quantidade vai ser menor, mas a gente está trabalhando nisso. Mas olha Sim, só, mas aproveitando o gancho, tá. todas as vezes que eu faço a live aqui, o pessoal já sabe, é comum, eu estou sempre tomando um chimarrão, Uhum. porque eu amo chimarrão, gosto muito de tomar chimarrão. Aqui no Rio Grande do Sul, isso é uma tradição, é um costume, é um hábito que eu tenho de família, sempre tomei chimarrão junto com a minha mãe, com meu avô, e eu tomo chimarrão, assim, se eu não tomo chimarrão durante o dia, parece que faltou realmente sim, uma coisa do dia. É tipo ir na academia, sabe? Vou todos os dias Sim. na academia. Se eu não vou, parece que faltou, e faltou realmente uma coisa, mas faz diferença. O chimarrão faz bem, realmente? Então, vamos começar. Para quem e quanto, Tá. tá? Para quem? Para quem não tem azia, não tem gastrite, não tem uma esofagite, não está lidando com um câncer de esôfago, um câncer de boca, pescoço, né? Ok, faz bem sim, tá? Quantidade, não dá para passar o dia inteiro tomando, né? Sim. Então, assim, a gente vê algumas pessoas, principalmente assim, o pessoal mais terceira idade, às vezes que, tipo, a primeira coisa do dia é o chimarrão, né? Não, nem toma um café, nada e pá, chimarrão. E aí aquele chimarrão de pelar a língua, né? Tira os cabelinhos da língua. Isso aí faz extremamente mal, é extremamente prejudicial. Não é recomendado, tá? Então, a água do chimarrão é aquela água que tu consegue segurar na boca. Tu tem que Sim. conseguir, porque tem uns chimarrão que a gente toma assim, depois Não, fica aqui, não dá, não. não dá. E desse queimando, né? Não, não dá, aquilo não tem como fazer bem, né? Aquilo não faz bem, tá? Então, assim, a erva mate, ela tem propriedades muito interessantes. Ela tem propriedades anti-inflamatórias. Ai, me fugiu a palavra. Mas, assim, ela faz toda a parte de prevenção de oxidação. É como se ela prevenisse que o nosso organismo envelhecesse, tá? Então, assim, é bem Vou interessante. trabalhar bastante nessa pele. Botox. De O erva Botox mate. gaúcho. Mas, de outro lado, ela também nos desidrata demais, né? Tu pode ver, tu toma chimarrão, tu tá toda hora indo no banheiro, Exato. tu tá indo fazer xixi. O que que é isso? Ah, é a água que eu tô tomando? Tá, então experimenta tomar a mesma quantidade em água pura. Vê se tu vai ir tantas vezes no banheiro. Não vai? E pela temperatura dessa água também, ela desidrata, porque o nosso corpo faz esse equilíbrio de temperatura, né? Então, ele vai fazendo a gente suar, mesmo que a gente não perceba, a gente vai transpirando para baixar a temperatura corporal. Então, assim, faz bem sim, com moderação. Esse horário que tu tá tomando não é um horário legal, que ele vai interferir no sono, né? Ah, Ai, Grace, mas não dá. Eu amo quando eu escuto um paciente assim: ah, não, mas eu tomo café para dormir. Não, não.
vai interferir no sono, sim. Não vai conseguir entrar naquele sono extremamente, naquele sono mais profundo, que é o sono REM, né? Que vai fazer tanto a questão de armazenar memória, vai gravar o que se passou durante o dia, e também não vai ser regenerador. Tu vai acordar no outro dia, assim, tipo, meio, ai, podia dormir mais 10 minutos, podia dormir mais meia hora, sabe? Aquele sono, assim, que não é regenerador. Então, é esse o efeito. Então, assim, o chimarrão seria no máximo até umas 4 da tarde, assim como o café também. Me passei. Eu acabo tomando aqui na live mesmo, toda live, mas é quarta-feira, tá? É É um só caso em especial. quarta, daí na quinta-feira ele acorda acabado. Mas sabe, Grace, que eu não sou uma pessoa, nunca fui uma pessoa que gostou muito de dormir. Uhum. Assim, eu durmo o necessário, Tá. né? O ideal, o que é o sono ideal ali, na perfeição de Deus ali, esse aí faz muito, eu não consigo, assim, eu não consigo dormir tanto. Eu sei que preciso. Mas ao longo do tempo, agora, nesse último ano, eu venho mudando alguns comportamentos meus, e inclusive o fato de dormir um pouco mais cedo. Eu sempre fui muito da noite, eu trabalhei muito tempo durante a noite, Uhum. e isso me causou alguns malefícios para minha saúde, assim, eu senti muito, quando eu trabalhei durante 6 anos, fora o tempo de quartel, que também não dormia muito. Então, Sim. assim, quase 7 anos trabalhando à noite, e isso fez uma regressão gigante na minha vida, assim, faltou muito. Me fez Detona. muito mal. Então, assim, eu acabei acostumando com aquele negócio de não dormir muito, de dormir realmente pouco. E então eu dormia muito tarde, acordava cedo, então eu tô mudando, assim, tipo, eu ia dormir sempre meia-noite ou mais. Daí eu fui para as 11h30, às 11, 10h30, agora eu já tô conseguindo. Antes eu Mas e que tava dormindo, mas hora que tu acorda? agora, pois então, eu mudei a academia, por exemplo, eu mudei. Uhum. Eu treinava sempre à noite, no período pós-trabalho, né? Enfim, Uhum. treinava, e agora eu treino na primeira hora da manhã, né? Que é na academia, tipo, 6 horas eu vou treinar. Hoje, 6 horas a gente estava lá, então a gente acorda mais cedo para comer alguma coisa, então por volta de 5 e pouquinho, já estou de pé, então por isso que eu consegui antecipar um pouco, né? E É isso faz assim, bastante. o treinar de noite, se a gente pudesse evitar, seria, né? Mas eu sei que muitas pessoas só têm esse horário mesmo para treinar. Porque quando a gente treina, a gente aumenta o nosso pico de cortisol. A gente precisa, tá? A gente precisa de cortisol. Só tem dois hormônios que sem eles a gente morre, tá? É morte, tipo, meio que, não vou dizer imediata, Sim, mas mas logo causa a morte. vai, é o caminho, tá? Insulina e Tá, cortisol. São os únicos dois hormônios que a gente morre sem eles, tá? Então entendi. a gente precisa. Então, quando a gente fala em cortisol, nem sempre é ruim, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro. Porque o cortisol é um dos hormônios que nos mantém vivo. Só que, tanto em excesso como em falta, é ruim, né? E quando tu vai treinar de noite, tu faz uma curva, tu aumenta o cortisol. Só que nesse horário da noite, a partir das 9 horas, até 9 horas, o cortisol ele tem que ter baixado para subir a curva de melatonina, que é o hormônio que faz a gente dormir. Então, Ah, e eles não fácil, são compatíveis, esses dois hormônios, tá? sim. Um precisa baixar para o outro subir. E lá pelas 5 da manhã, 5, 6 horas, quando o sol começa a despertar, o que que acontece? O nosso cortisol começa a subir, a melatonina começa a baixar. E aí a gente desperta, tá? Ai, fez total sentido, então. Então, Fez total. tá vendo que e isso é regulação de círculo circadiano, que é um trem assim, ó, fantástico. Tá? O nosso corpo, ele tem vários clocks,
tá? Do relógio em inglês, mas se chama clock. Então, tem clocks no cérebro, atrás dos nossos olhos, na nossa pele, nos nossos órgãos. Tem clocks, que são reloginhos biológicos que vão nos guiando. Então, assim, no fígado tem um clock. Isso aí, o organismo é perfeito. No fígado tem um clock. Esse clock, ele regula que por volta das 3 da madrugada, ele vai atingir o pico de desintoxicação. O nosso corpo vai estar desintoxicando nesse horário e ele vai estar enviando tudo para o intestino preparar para quando a gente acordar lá pelas 7 da manhã, ter vontade de ir aos pés para desintoxicar. Então, assim, tipo, tomar o cafezinho da manhã e ir no banheiro, isso é fisiológico, isso é o nosso corpo funcionando. Isso faz parte do círculo circadiano. Que fantástico. E falando assim, aproveitando o gancho da manhã, assim, o quão importante é o café da manhã para, não sei se para todos, né? Mas agora tu me diz, é importante. Eu sempre ouvi e tenho o hábito do café da manhã desde pequeno, que a minha mãe sempre disse, o café é a principal refeição do dia, assim, é a mais importante. Isso é Sim. verdade ou é mito? E aí a gente volta para dita frase da nutrição que não me abandona. Para quem? Pois é. Para quem? Né? Então, assim, tem pessoas que vão se dar super bem com o café da manhã, tá? E que precisam. Eu sou uma pessoa que, se eu não consumir o café da manhã, chega ali 10 horas, eu tô uma capivara raivosa. Eu vou comer tudo. Não é esse o termo que eu ia usar mas nossa, eu como muito, assim, de verdade. Se eu não tomar café, se eu chegar 10 horas da manhã e não tiver tomado café, não parece que eu vou desmaiar mesmo. Sim. Então, assim, isso são nossas mitocôndrias muito mimadinhas, tá? Nossas mitocôndrias são as nossas células que produzem energia. E elas são mimadas, porque elas querem receber, assim, tipo, tudo meio que de mão beijada, energia, tá? Se a gente toma o café da manhã, às 10 horas, nós até poderíamos sentir um pouquinho de fome, mas elas teriam que recrutar energia de... Ah, nutricionista come bastante. A gente vai falar sobre isso, né? Sim, né? A Joana ali me pegou. Come. Eu sou nutricionista porque eu gosto de comida. É, eu sempre falo assim no Instagram aqui pros amigos e pros próximos, né? Eu, eu treino para comer, né? Eu treino bastante, como bastante, então eu acho que tá tendo um equilíbrio. Mas ali, voltando pro café da manhã, tá? Senão a gente se perde aqui. Sim, Voltando pro café da manhã. O que que acontece? Algumas pessoas, como eu, tu, não se damos muito bem com o jejum porque nossas mitocôndrias são muito mimadinhas. Elas não querem ir lá e recrutar gordura ou recrutar o estoque de glicose que tem dentro do músculo, tá? Isso demanda energia do nosso corpo. Então, o que que precisa acontecer? A gente precisa ir aos poucos, desmamando nessa mitocôndria, dando energia de outras formas para ela. E aí a gente poderia pensar numa dieta cetogênica, né? Que faz com que o corpo entre em cetose. E aí, o problema da dieta cetogênica é que fica todo mundo precisando de um trident, né? Porque quando o corpo realmente entra em cetose, tem o hálito de cetona, como se, tipo, aquela pessoa com mau hálito, sabe? Muitas vezes ela está com o corpo em cetose. Ela não está, o corpo está consumindo dele próprio, né? Então, ele está tirando energia dele. Então, assim, café da manhã é uma refeição bem importante. Sim, depende da pessoa, tá? Outra coisa importante de falar do café da manhã. Tem pessoas que já devem ter escutado, assim... Ah, não, eu não tomo café da manhã, porque, meu Deus, se eu tomar café da manhã eu fico enjoado, eu fico né? Eu fico mal, eu fico mareado, não dá, não consigo. Essa pessoa que não consegue suportar o café da manhã, ela
está extremamente intoxicada. O fígado dela não está funcionando. É, Fico alerta. fica o Fico alerta. alerta, fico alerta. Se tu não gosta, se te faz mal, te dá ânsia, isso é Isso. Se te importante. dá ânsia, se tu não consegue, tipo, tem pessoas que dizem assim, não, eu só consigo, tipo, comer o almoço lá pelo meio-dia, 1 hora, minha primeira refeição do dia. Já Antes ouvi disso, muito isso. Já antes eu fico ouvi de só no vários amigos. chimarrão, né? Então, essa pessoa está extremamente intoxicada e muito possivelmente ela tem até algum grau de gordura no fígado, né? Que Uhum, é uma certa intoxicação. Então, ela sim. precisa, sim, tratar isso. E aí, quando essa pessoa começa a desintoxicar, ela começa a sentir fome, ela começa a acordar de manhã e ter fome. Aí a gente sabe que o organismo começou a Tá funcionar funcionando de novo. de novo. Como disse a nossa amiga ali, né, o nosso corpo ele é perfeito, né? São várias engrenagens girando. Se uma não está de acordo, o resto O resto não vai funcionar. não tá. Funciona. E assim, para deixar o povo mais assustado, então, tá? Vamos pensar. Pensar, não, vou trazer para vocês essa informação. Que um fígado ruim, provavelmente, a médio e longo prazo, vai gerar um hipotireoidismo, uma tireoide que vai parar de funcionar, tá? Sim, Então, isso é uma coisa que eu quero te perguntar. pergunta. É assim, a minha mãe tem isso. Uhum. Então, assim, o que é tem o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, né? Isso. Isso. Um, eu vou falar o que Faz eu sei. a tua Tem pergunta, um vamos lá. deles que emagrece e o outro que engorda, digamos assim. Por exemplo, o que a minha mãe tem, ela tem algo assim, que se ela comer, digamos que ela coma meia fatia de pão, equivale a uma fatia e meia. Assim, em outras palavras, tipo, ela Uhum. come menos e sente, e aquilo tem uma, não sei qual é o termo, essa é a minha pergunta. Por que a pessoa que tem essa disfunção, ela engorda mais? Por Ela, que isso acontece? então, o que que acontece? O hipotireoidismo é um metabolismo ficando mais lento, tá? Ele trabalha de forma mais lenta, assim, é que nem se botasse para assistir um vídeo lá no 05, sabe? Mais Motion. devagarinho, mais slow. Um organismo que tem hiper, ele é acelerado, ele é no 2.0, 2.5. Ele queima muito rápido. Só que o que acontece também? As pessoas que têm hipotireoidismo, muitas vezes elas estão intoxicadas. E aí, tudo incha elas. Não é que elas estão engordando, elas estão muito inchadas. Isso a minha mãe fala bastante. Ai, estou muito Ela tá vendo inchada. aqui a live, ela sabe do que a gente está falando. Ela sempre fala assim desse inchaço que ela tem, isso daí, fica muito inchado. Então, assim, sintomas, tá? De hipotireoidismo. O que que acontece também? Tem pessoas, eu vejo muito, ainda mais pós aqui a pandemia, que muitas pessoas pegaram, né, o vírus. E o que que acontece? Esse vírus, ele declina muitas vitaminas e minerais. E um dos minerais mais importantes para a tireoide é ferro, tá? Então, ferro é muito. A tireoide ela é extremamente dependente de ferro. Só que sintomas de hipotireoidismo: fraqueza, cansaço, unha descamando. Ninguém nunca falou de hipotireoidismo com unha descamando. Frio, calafrio, frio nos pés, sabe? Mulher vai saber o que eu tô falando. Aqueles pés sempre gelados. Então, isso é um sintoma de hipotireoidismo subclínico, que é quando o médico ainda não precisa entrar com o Puran, que é o remédio para tireoide, né, com o T4, mas tu já tem alguns sintomas, palidez demais. Então, depressão é um sintoma muito comum no hipotireoidismo, né? Meu Então, Deus, é isso?
Tem isso? Sim, porque a tireoide, ela é o que rege os nossos hormônios, tá? Eu digo que ela é o gerente da fábrica. O hipotálamo aqui atrás, cérebro é o diretor. Mas a tireoide é o gerente. E o gerente é o que tá com o chicotinho atrás aqui da galera, né? Vamos trabalhar, vamos... Trabalho. Nananã. Só que agora imagina um gerente de fábrica acabado, cansado, né? Então é Sim, a Levi bem, também tem. Ela tem. É bem complicado. Eu sei como que é. bem Eu, complicado. eu tenho isso, a minha mãe tem, assim, às vezes ela sabe que eu pego bastante no pé dela, às vezes, mãe, vamos lá, né? Mas ela cuida, né? Todos os dias, inclusive todos os dias antes da Antes refeição, da primeira da refeição, primeira ela, refeição, isso aí. E ela assim, toma um comprimido e aí só depois de 30 minutos, uma hora que ela toma o o café da manhã café da dela. manhã, isso aí. E assim, o que que acontece? Muitas vezes até o hipotireoidismo, ele vai causar um aumento de colesterol, tá? Pode acontecer, porque quem carrega o hormônio é o colesterol. Se o hormônio não está chegando, eu vou liberar mais, o fígado vai liberar mais colesterol para fazer com que chegue esses hormônios. Imagina que o colesterol é o carrinho, né? Vai ter um carrinho lá carregando os hormônios. Só que o hormônio não quer entrar naquele carrinho. Aí o corpo vai lá e oferece outro carrinho. Vai que nesse ele quer, né? E aí vai aumentando cada vez mais esse colesterol. E a gente precisa realmente tratar isso, porque se não tratar e de forma nutricional, só vai aumentando a quantidade de purã que vai utilizando, de T4, e não vai fazer, se tu não, que assim, ó, o remédio que a tua mãe toma de manhã lá, ele é o hormônio inativo da tireoide. Ele não está ativado, ele é o T4. Dificilmente a gente vê alguém usando o T3. Só que o corpo precisa de nutriente para converter ele em T3, para Uhum. aí funcionar e ela não ganhar peso, ela não ficar retida. Só que aí a gente vai assim, tá, mas Grace, peraí. Como assim tu tá me dizendo que eu tô tomando o remédio, mas o remédio ele ainda precisa ser convertido? Sim, é isso que eu tô dizendo. Não, tu precisa de muito mais coisas. E aí tem muita coisa que interfere no metabolismo da tireoide, que a gente precisa retirar, como os plásticos, bisfenóis. Eita, que trancou aqui. Os Ah, é, bisfenóis. palavras bem complicadas. Umas palavrinhas bem complicadas, que é o plástico. A gente precisa tirar o plástico. Quem tem hipotiroidismo não pode usar plástico. Acabou. Tem que tirar da vida, sabe? E ainda piora porque vai lá e joga o plástico dentro do micro-ondas e esquenta a comida. Isso, isso é uma coisa que há muito tempo assim eu sempre mudei, né? Eu sempre procurei aquecer. Quando aqueço no micro-ondas, sempre coloco num recipiente de vidro, Isso. justamente porque até quem já fez, eu já fiz, tá lá no começo. Eu trabalhei numa empresa que não tinha refeitório e alguma, e daí eu pegava sempre comida de fora e Uhum. ali, mas eu via que o pessoal aquecia dentro dos plásticos. E uma coisa que acontece, quem tem um pote plástico que já aqueceu uma coisa mais gordurosa vai saber que fica grudado na parede do pote uma coisa que fica encrustada. Eu não, né, não sou eu quem vai falar de coisas técnicas, mas eu acredito que porque o plástico ele vem do petróleo, né? Do Sim, sim. polietileno, aquela coisa. Então eu acho que quando tu aquece isso, deve mexer, e eu não sou químico também, mas deve mexer lá nas moléculas, alguma coisa, aquilo ali deve soltar, deve desprender, deve ir para o organismo, alguma coisa, não deve fazer bem não, né? O plástico, ele é atraído por gordura, tá? Ele, se tem gordura naquele alimento, vai puxar o plástico, vai puxar o bisfenol para dentro do alimento e aí tu vai consumir o alimento, né? Já ficou bem ruim aí. Então, assim, o que que precisa? Tem uma regra muito básica, né? Dentro
do tirar os parabenos, enfim, o bisfenol, tudo isso. Se tem gordura, não vai para o pote plástico. Tu fez arroz, foi gordura, não vai para o pote plástico. Mas salada eu posso guardar? Salada tem gordura? Não. Então, pode guardar no pote plástico, não tem problema nenhum, tá? Eu fiz um feijão, cozinhei um feijão, mas não botei nada de gordura. Só cozinhei o feijão, não botei carne, não botei nada, só o feijão. Pode ir no pote plástico, não tem problema nenhum. Quando tu for descongelar, tu vai botar no pote de vidro ou numa cerâmica, tá? Então, isso, se a gente fosse extrapolar mesmo, seria assim, até o liquidificador usar de vidro, tá? Mas aí é o que eu falo aqui, gente, calma, respira também, porque não dá para levar tudo na ponta da faca, senão nós vamos ter que viver numa bolha e a bolha ainda tem que ser de vidro, porque não pode ser de plástico. Então, assim, para quem, olha de novo a frase, para quem e quanto, né? Então, assim, poxa, já tem sintoma de hipotireoidismo, tem casos na família. Bom, então para ti é interessante que tu não utilize. Sim. Eu não tenho casos na família, vou utilizar com cautela, mas para ti que tem, tu não utiliza, né? Grace, mas então, que nem aqui, eu tô tomando numa garrafinha de plástico, tá? Uhum. Quando eu vou sair pra rua, a minha garrafa é de inox. Porque se eu deixar no carro, vai aquecer. E a água que está aqui dentro vai receber o bisfenol do plástico. Então, são estratégias que a gente vai utilizando, né? Que, deixar a vida um pouco mais fácil. Né? Senão fica difícil demais ser saudável, né? E a ideia é ser fácil, trazer isso para uma forma que fique mais fácil, mais viável, né? Sim. Até aproveitando aqui a pergunta antes da Lenier, quais são os alimentos assim mais indicados para quem tem hipotiroidismo? Assim? Então, são alimentos que sejam antioxidantes e que também sejam. Lembra que eu falei do ferro? Isso. Tá? Então, precisa de ferro. Então, assim, alimentos antioxidantes, todos que são roxos e vermelhos. Acho que é a frase que eu mais repito na vida, tá? Alimentos roxos e vermelhos. Vamos pensar assim: uma beterraba, tomate, morango, mirtilo, cebola roxa, alface roxo, acelga roxa. Entende que tem alimentos, Sim. né, que de fácil troca. Olha só, se tu for comer cebola, quem sabe, então em vez de comprar cebola branca, compra cebola roxa. Além de ser mais saborosa, ela tem mais fatores antioxidantes, ela tem mais nutrientes que a cebola branca. Vou comprar uma alface. Vamos comprar alface roxa, que tem mais antioxidantes que a alface verde. Vou comprar repolho. Pega o roxo. Colocar temperos também que sejam mais anti-inflamatórios, como a cúrcuma, a pimenta, até o próprio açafrão, se conseguir, né? Que tem diferença da cúrcuma e do açafrão. Mas alecrim também é bem interessante, que tem o fator desintoxicante. O muito controverso coentro. Coentro Não, eu acho que a maioria do pessoal aqui, né? Mas isso é muito de região, né? Isso é por região. Então, assim, o coentro, ou tu ama ou tu odeia, né? E assim, o coentro, ele tem esse potencial de tirar metais pesados do nosso organismo, tá? Ele consegue fazer isso, é um dos poucos alimentos que consegue fazer isso com tanta maestria. E hipotireoidismo muitas vezes está ligado ao metal pesado, não tanto assim a alimentação, a falta de alguma coisa. Mas quando a gente tem presença... gaúcho não usa coentro, verdade. Gaúcho usa salsinha. A gente usa mais, né? Mas assim, é interessante também incluir alimentos laranjas, tá? Para quem tem hipotireoidismo por causa do beta-caroteno, para a conversão dessa vitamina, né? Conversão de vitamina A. Lembrando que o beta-caroteno ele não é a vitamina A, né? Ele precisa ser convertido. Então, assim,
todo o nosso corpo, a gente sempre tem que pensar num todo. Ele nunca é uma coisa sozinho. Sim, é uma máquina, como a gente falou desde o início, né? É uma máquina perfeita, onde os excessos fazem mal, tudo que é Isso. demais faz, né, não faz bem, e se for de menos, também não vai fazer bem. Então, assim, né, tu é nutricionista, tu vê isso todos os dias. A vida da gente precisa ser balanceada, né? Não pode ser o excesso. Nada, aliás, nada na vida que for em excesso vai fazer bem, Vai né? fazer bem. Você tem que Mesmo a fazer. água, que é um líquido que nos mantém vivo em excesso, faz mal. Vai afogar as células, né? Vai afogar as células. Então, assim, Então, ela assim, sempre controlado, nada em excesso vai fazer bem. E a gente volta de novo para quem e quanto. Intolerância à lactose para crianças, como reverter naturalmente é possível? Então, a intolerância à lactose, a gente tem que entender que não é. Às vezes a gente acha que é a lactose, né? Que é o açúcar do leite. Mas ela pode estar mais ligada aos outros nutrientes, tá? Que tem no leite, como a histamina, como a caseína. Leite é muito rico em histamina. Histamina é algo que para nós, humanos, tá? É extremamente alérgico. Então, se tu entra em contato, às vezes tu tem um episódio lá de diarreia, né? E na verdade não é a lactose, é a histamina. Mas não tem como converter, tá? Não existe uma reversão da intolerância, tá? Nem da intolerância, nem da alergia. O que que a gente consegue deixar menos sensível? Não sei se está fazendo sim. sentido o que eu estou falando, tá? Não, Vão me não questionando faz sentido. aí, Sim. tá? O que que a Até gente... eu vou aproveitar a pergunta da Juscelia e isso é uma coisa que eu queria te perguntar também. Uhum. Já conversou um pouquinho sobre. Eu hoje eu tenho 38 anos. Durante a minha vida toda, eu sempre tomei, né, desde pequeno lá, leite. Quando morava lá na cidade, lá em Capela de Santana, então a gente tinha mais contato direto com a chácara, né, lá com o interior, lá, então a gente já comprava o leite. Eu buscava desde pequeno de Tem o tarrinho, assim, leite direto da vaca. o leite direto da vaca, entendeu? Uhum. Sempre tomei, a minha mãe sabe, ela tá aqui, ela tá acompanhando. Eu sempre fui muito de tomar, eu chegava às vezes do trabalho, fazia um copo de Nescau, de leite, tomava, sempre tomei. Tomei muito mate de leite com ela, a Juscelia também. E, inclusive, a minha mãe e a Tássia tomam, tá? É só um fuxico. Elas tomam matinho de leite de vez em quando também. E pronto, falei. E assim, ó, eu algum tempo atrás, não sei te precisar quantos anos agora, uns 3 anos atrás, eu comprei uma caixa de leite de uma marca que era que tinha no mercado e eu tomei aquele leite. E aquele leite me fez um mal danado, assim, que eu fiquei um tempo sem conseguir tomar. A Juscelia gosta do mantinho de leite. Eu fiquei um tempão sem conseguir tomar. Uhum. E aí eu não sei, tá? Por quê? Mas agora quando eu tomo, pode ser isso aqui na xícara com café, por exemplo, eu não me sinto bem. E uma outra coisa que eu sempre comi, e não é que eu não gosto, inclusive ontem eu comi, mas depois eu cheguei em casa não estava bem, que é o Uhum. alho. O Tá. alho, para mim, ele faz, eu gosto, mas me faz um mal danado, dá uma reação assim, ó, bem ruim, bem ruim. Tá, vamos por partes. Eu vou responder a mais rápida primeiro. Tu é alérgico a alho. Tá? A alina, tu deve ser alérgico à alina, que é a enzima que tem dentro. Enzima não. A propriedade ali do alho. Tá? Então, tu não deve consumir alho. É isso, tem pessoas que são, tem pessoas que. E assim, tem provavelmente tu tem uma sensibilidade, uma intolerância, porque a alergia ela é regida por IgE, se eu não me engano, tá? E aí vai dar aquelas reações mais exacerbadas, que a gente vê o pessoal fechando o glote, pipocando a pele. E uma sensibilidade é o que a gente tem ali, tipo, não tava legal, estufamento. Tem pessoas que vão ter diarreia, tem pessoas que vão ter náusea, tem pessoas que vão sentir como uma dor de cabeça, tá? Então,
vai variando. Quando a gente tem essas alterações assim, a gente fala mais em intolerância, né, sensibilidade do que alergia. Alergia é aquele, sabe, tipo, deu problema, sai correndo pro médico, tá? Sim, Então, minha mãe tem isso com pimenta. ai, meu Deus, eu ia sofrer muito, porque eu amo pimenta. Pois é, eu sei, é bem ruim. Ela tem a, a pele dela na hora, assim, pipoca toda, é bem ruim. É bem ruim. Isso é, eu sou assim com atum, tá? Então, assim, eu não posso ter esse contato com o atum. Para mim é muito grave. Tanto que eu até tenho um antialérgico sempre na bolsa, porque já aconteceu de, de entrar em contato com algum utensílio que passou pelo atum. Mas, enfim, a intolerância à lactose, tá? O que que acontece? Tem populações no mundo que têm enzima que digere a lactose durante a vida adulta. E tem populações que não têm, não mantém essa enzima após a vida adulta, tá? Então, assim, nós, bebês, crianças, normalmente vamos ter essa enzima, tá? Porque o leite materno tem lactose, tá? O leite da mulher tem lactose, que é o açúcarzinho do leite. Então, assim, então ela falou ali do pequeno dela, né, da criança dela que se tornou intolerante. Então, provavelmente foi porque usou alguma medicação que matou essas bactérias que fazem a fermentação desse leite, né, que fazem a quebra dessa lactose, que a lactose é uma molécula de glicose, uma de sacarose, e aí que forma a lactose, Sim. tá? Então, o pessoal, a estrutura química, tá? Eu já viajei longe, eu já fui lá para bioquímica, deixa eu voltar. Porque nutrição não é só alimento, tá, gente? Isso aí deu uma inflamação intestinal, e aí tu perdeu essas bactérias, perdeu a capacidade de produzir essa enzima. E o que que acontece? Olha para nossa tristeza, tá? Populações sul-americanas, vamos dizer assim, que abaixo da linha do Equador, população abaixo da linha do Equador, não tem capacidade de manter digestão de lactose na vida adulta. Porque isso é evolutivo, tá? Não é porque a Grace quis, não, isso é evolutivo, isso é evolução. Vamos pensar que lá no tempo das cavernas, o carinha que ia caçar o mamute, ele não conseguia caçar uma mamute e tirar leite da mamute, né? O leite que nós tinha contato era o leite da nossa espécie. E Sim. aí, com o passar do tempo, a gente foi domesticando animais e tendo maior contato. População que mais consegue manter a digestão dessa enzima são a população do norte da Europa, principalmente Suécia, que são 90% da população consegue. O que que eu quero dizer com isso? Que com o passar da idade, muitos de nós vamos nos tornar intolerantes à lactose. Foi o que aconteceu, então. Foi o Tá que explicado. aconteceu, tá? E assim, quando é tão precoce, quando é criança, normalmente está ligado a alguma patologia anterior, tá? Uma inflamação, uma infecção, uso de antibiótico por tempo prolongado. E aí a gente tem que se atentar a dessensibilizar essa pessoa. O que que é isso? Primeiro se retira tudo, mas isso é com orientação médica, Sim. nutricional, tá? Não façam por conta própria que vai dar muito errado, Sim. tá? Não, Já. tudo isso é baseado em uma busca de um profissional da área para se fazer algo. É como a gente falou sobre esporte. Não é simplesmente se bancar fazer. Não, procure um profissional, né? Isso. Procure alguém que entenda disso, tá? E não puxando para o meu assado, porque tem outros profissionais, mas assim, de preferência que seja integrativo funcional, que olhe o corpo além daquilo só da primeira reclamaçãozinha, tá? Tipo,
Eu vejo assim, muitas pessoas chegam para mim querendo emagrecer, mas 90%, 99% delas têm deficiência de vitaminas que outros profissionais não viram, que elas Entendi. já chegam com problema. Elas já chegam com exames e os médicos não viram, o nutricionista não viu, o endócrino esses dias eu quase pulei da cadeira. Eu disse, não, mas não é possível que o endócrino não viu isso aqui, né? E acontece, gente, acontece muito. Quem é viciado em café preto, qual a dica para controlar a azia? Então, eu acho que tu sabe a resposta. Diminui o café. Eu acho que eu posso responder isso aí pro Marcelo. Diminui o café, cara. Olha só, eu sei porque eu tomo, eu saio todos os dias de casa com uma jarra de café, assim, sabe? Uma térmica e ao longo do dia eu tomo quase que tudo ali. Mas eu, depende do horário também. Se eu tomar o café de estômago vazio, eu não me sinto confortável. Então, o café eu tomo após assim, uma refeição, dou um tempo ali, e aí eu consigo tomar porque né, eu me sinto bem. Mas se eu tomar estômago vazio, também não faz, não. Mas assim, ó, eu não vou deixar ele no vácuo, tá? Então, assim, procura fazer um café que tu moa o grão, tá? Então, assim, compra o grão e moe. E se tu conseguir um grão que seja orgânico, vai ver a diferença que vai dar na tua azia. E aí, assim, tem um testezinho que a gente faz aqui no consultório, que para entender se essa tua azia é por excesso de produção de suco gástrico ou se é por deficiência de suco gástrico. Então, a gente tem que entender da onde que vem essa azia, né? E aí conseguir tratar. Porque se é excesso, o omeprazol vai ser legal. Se é deficiência, o omeprazol tem que sair imediatamente. Exato. E eu tenho que botar enzimas digestivas aí nesse estômago para ajudar a fazer a digestão da comida. Então, tem toda uma relação aí. Mas isso é teste de consultório aí, tá, Marcelo? Sim. Qualquer Fantástico. coisa. Grace, eu falei que essa conversa, esse nosso bate-papo aqui, ele ia passar fácil de 30 minutos, a gente já está passando de uma hora aqui. Então, Já. assim, Grace, eu quero, já deixo o convite para outras vezes a gente se encontrar aqui. Adorei, foi uma aula, aprendi muito, sim, Ai, porque acredito que muitas pessoas que estavam aqui com nós e muitas pessoas que vão nos ver, porque esse vídeo vai ficar no Instagram, ele vai ficar no nosso YouTube. Então, assim, isso aqui é muito importante, é um bate-papo, mas onde a gente traz muita informação e eu achei muito, muito pertinente, acho muito importante isso, a gente poder levar. Fica o convite para próximas e próximas lives que a gente possa estar junto aqui trazendo informação legal para os nossos amigos, para a nossa audiência aqui. Tá bom, Cris? Gratidão, obrigado por participar comigo. Tá certo? Um grande abraço, sucesso na vida. Já desejo para ti e para todos uma excelente Páscoa. Que Deus abençoe a todos. Verdade. Gente, lembra que assim, ó, Aqui, ó. Páscoa é só no domingo. É isso aí. Assim, ó, como um pouquinho de chocolate, sejam prudentes, tá? E não chutem o balde muito longe para dar para ir buscar. Tá certo. Então tá, gente. Obrigada pelo convite e até. Obrigado a todos. Obrigado, gratidão. Tchau, tchau. Tchau.